quarto episódio do anime do Superman, As Minhas Aventuras com o Superman, já está entre nós, já está em exibição no catálogo da HBO Max aqui no Brasil, com uma releitura de um dos maiores vilões do Homem de Aço e com um final, com um cliffhanger muito interessante. Este episódio, pelo menos na minha opinião, é até aqui o melhor episódio dessa primeira temporada de As Minhas Aventuras com o Superman. Neste vídeo, a gente vai analisar esse episódio como um todo, com alguns spoilers. Vou trazer um meu veredito sobre ele e falar quais são as implicações para o quinto episódio dessa primeira temporada do anime do Superman. Portanto, sem mais delongas, bora para o vídeo. Certamente que sim. Produção, solta a vinheta! É claro. Eu sou o Murilo e você está assistindo lá The Geek. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, As Minhas Aventuras com o Superman cada vez mais vai melhorar. Os dois primeiros episódios, como eu disse no review anterior aqui no canal do anime, foram realmente muito bons. O terceiro deu uma caída na minha visão. E agora o quarto é, sem sombra de dúvidas, o melhor episódio do anime até aqui. Nesse episódio, a gente já começa ele com as consequências do final do episódio anterior. Vale lembrar que o terceiro episódio termina com a Lois Lane fazendo uma entrevista com o Superman. A Lois pergunta para ele de onde ele vem, quais são os seus poderes, qual é a intenção dele na Terra, como que ele chegou na Terra, e ele não sabe explicar. O Superman vai embora, o Clark chega, e a Lois fala pro Clark que o Superman é um mentiroso. E a partir daí, desenrola todo esse quarto episódio de As Minhas Aventuras com o Superman. A Lois vai na ideia do Jimmy de que o Superman já existe na Terra há muito tempo e vão nesses jornais tabloides que falam de extraterrestres de 12, 13, 15 anos atrás em busca de informações da existência do Superman. E aí o Clark pega uma revista que tem lá uma reportagem dele, né, menino de 15 anos, envolvendo sobrenaturais e ajuda Smallville, e rasga isso aí, guarda para a Lois não descobrir. Obviamente também para o Jimmy não descobrir. E nesse meio tempo o Perry White chama eles para fazer, no lugar da Kate Grant, a cobertura de um evento de um magnata lá em Metrópolis. E aí eles vão lá, teoricamente, para fazer essa cobertura, segundo ali as diretrizes passadas para eles pela própria Kate Grant. Só que a Lois não, a Lois, ela quer se destacar, e para isso ela quer ir em assuntos polêmicos, porque esse magnata é dono de uma empresa que está em volta aí de muitas questões políticas, de corrupção, de tirar as pessoas de suas casas e de vários outros assuntos polêmicos. E a Lois quer atacar ele na ferida, né, com essas perguntas. O Clark fica meio assim e tal, e é até legal esse momento, porque o Clark fica esperando a Lois em traje de gala, e os dois, aquele clima ali de romance, o Jimmy meio sobrando e tudo. Muito legal. Como eu já disse, a cereja do bolo dessa animação, o que mantém a essência da animação e o que faz com que esse anime seja tão bom, é realmente o trio de protagonistas, né? Não é só o Superman que é a protagonista. A Lois e o Jimmy são bastante protagonistas aqui também. E a interação dos três é muito interessante. E aí, nesse meio termo, a gente vê que o magnata está ali com uma tecnologia que é uma tecnologia de ampliação de poderes. E essa tecnologia é denominada de Parasita. Quem conhece o canone do Superman sabe que o Parasita, o vilão Parasita, é um dos grandes vilões do canone do Homem de Aço. E que a gente tem uma releitura deste vilão. Canonicamente, o Parasita é um extraterrestre que vem para a Terra e, manipulado ali pelas intenções do Lex Luthor, acaba tendo um embate ali com o Superman para fazer com que esse embate seja o motivo de jogar a população
de Metrópolis contra o Homem de Aço. E que, em As Minhas Aventuras com o Superman, temos uma releitura deste grande vilão. Ele não é um alienígena, ele é uma tecnologia, uma armadura de inteligência artificial que acaba meio que controlando o seu hospedeiro. Ou seja, é realmente um parasita. Além disso, assim como o parasita original, quanto mais ele sofre danos, quanto mais ele sofre ataques, quanto mais você bate nele, mais ele vai absorvendo a energia dos ataques, a energia do confronto, e mais poderoso ele vai ficando. E temos esse embate aí bem legal do Superman contra esse parasita, que faz uma referência aos quadrinhos e uma referência à animação clássica do Superman contra o parasita. Então, assim, ficou bem da hora. E a gente vê que o Superman percebe como derrotar o parasita, que se ele está atacando e o parasita está absorvendo todos os poderes dele, ele vai esquivar, porque quanto mais energia o parasita não absorver e mais energia ele gastar, ele vai ficando mais fraco. Isso acaba também sendo um motivo pelo qual o Superman consegue derrotar o parasita, mas em compensação, o bilionário que está lá usando essa armadura parasita acaba tendo efeitos ali bem devastadores pelo uso dessa armadura. No final desse embate, o bilionário pergunta para o Superman: não, você realmente quer ajudar? E o Superman fala: cara, é tão difícil para você acreditar que algumas pessoas realmente só estão querendo ajudar. Isso é bem Superman, isso é bem da persona do Superman, da persona do Clark Kent. Isso também achei legal. Oh, sim, claro. Galera, é importante ressaltar sobre esse quarto episódio de As Minhas Aventuras com o Superman, que esse magnata que o Clark e a Lois vão entrevistar, na verdade é o Dr. Evil, é uma adaptação de um dos personagens do universo do Superman, né? De um dos vilões do Superman, que é o Dr. Evil. Além disso, essa mesma teoria afirma que o ajudante do Dr. Evil, o Alex, é ninguém mais, ninguém menos do que o Lex Luthor. E há algumas coisas que colaboram com essa teoria. Pelo fato do Alex ter sido o responsável por desenvolver a armadura lá do Parasita para esse suposto Dr. Evil, e também pelo fato de, aparentemente, ele ser aí um gênio da tecnologia, assim como o Lex Luthor é. Outra coisa que corrobora com essa teoria é o fato de que o Lex Luthor, quando jovem, ele também era ruivo. Né? Lá, a gente vê isso lá em Smallville, que quando ele é criança, ele era ruivo, mas ele perde os cabelos devido à chuva de meteoros lá em Smallville. E aqui em As Aventuras do Superman, esse Alex também é ruivo. Esse nome Alex pode ser uma abreviatura de Alexander Luthor, né? O verdadeiro nome do Lex Luthor. Então ele usa esse nome Alex antes dele usar a denominação para si próprio de Lex, né? Ou seja, esse ajudante do Dr. Evil nada mais seria do que o Lex Luthor em início de carreira. Apesar de ser apenas uma teoria, eu acho isso bastante plausível. E com isso, nesse quarto episódio de As Minhas Aventuras com o Superman, nós podemos ter tido a introdução de dois icônicos vilões do universo do Homem de Aço, né? O Parasita e ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Lex Luthor. É verdade. Ele tem toda a razão. E a gente tem também no final a Lois lá recolhendo as revistas que eles estavam usando para pesquisar sobre o Superman, e ela viu uma matéria lá de 15 anos atrás, de um garoto lá em Smallville, e ela vai ligando os pontos, e aí ela chega à conclusão de que o Clark Kent é o Superman, e o episódio acaba com esse cliffhanger para os outros episódios. Eu achei muito da hora, sabe? Esse cliffhanger só tem duas alternativas. Ou o Clark vai realmente assumir a identidade dele para a Lois como o Superman, ou ele vai ter que dar um jeito de convencer a Lois de que ele não é o Superman. Alguém vai ter que se passar por Superman no lugar dele. Se essa segunda opção for adotada pelo anime, pode ser que tenhamos algum herói aparecendo nessas aventuras com o Superman, algum herói da DC aparecendo no anime, se fingindo passar ali com o Superman, porque aí podemos ter uma cena que a gente já teve, até, por exemplo, lá em Smallville, quando a Lois desconfia que o Oliver Queen é o Arqueiro Verde, que o Clark finge se passar por Arqueiro Verde, e aí tá a Lois, o Oliver chega e tá o Arqueiro Verde assim, para disfarçar a identidade secreta do Oliver,
Então a gente pode ter algo parecido aqui em As Minhas Aventuras com o Superman, caso algum outro personagem, algum herói ou alguém ali da Amanda Waller, que a gente sabe que a Amanda Waller está na série, venha e se passar por Superman e o Clark apareça ali, e aí isso faça com que a Lois desassocie o Clark do Superman, porque vai ter duas pessoas diferentes do mesmo lugar. Então, não, então o Clark não é o Superman. Isso pode acontecer. Acho um pouco difícil. Até porque a gente não teve nenhuma introdução de nenhum outro herói da DC neste anime. Mas, ao mesmo tempo que é difícil, não é impossível. Visto que a gente já observa que a Amanda Waller está muito interessada no Superman. A gente viu que até agora tudo se resume à questão da tecnologia. E essa tecnologia, a gente já viu que o Wade Wilson, o Exterminador, ele está por trás desses eventos. Ele colocou lá a tecnologia para a Mulher Choque lá, que apareceu no primeiro episódio, que enfrenta o Superman no segundo. Ele que aparece ali no final do terceiro episódio a recolher a tecnologia usada pela Intergang. E a gente sabe que ele está trabalhando para a Amanda Waller. Então a gente vê isso aí. E isso pode ser algo muito interessante que a Amanda Waller meio que faça, por exemplo, o Wade Wilson se passar pelo Superman, porque ela, dessa forma, salvando a barra do Superman, ela teria um trunfo para controlar o Superman, já que ela está demonstrando esse interesse em saber mais os limites e os poderes do Superman no anime. Então, fazer com que a Lois desassocie o Clark do Superman pode ser uma jogada que a Amanda Waller faça para ter um controle sobre o Homem de Aço. Até agora a gente não tem nada confirmado, isso aqui é apenas uma teoria minha, mas eu acho que faz bastante sentido. No geral, pela participação do Parasita, pela essa revelação, né, pela Lois ter descoberto o segredo do Superman, o segredo do Clark Kent, e por toda a ambientação desse episódio, que me lembrou bastante Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman, pelo esse romance, né, que cada vez mais vem sendo construído entre Clark e Lois. Esse, para mim, é o melhor episódio até aqui das minhas aventuras com o Superman. Eu dou uma nota 9 para esse episódio. O embate com o Parasita é bem legal. Os diálogos são interessantes. O Magnata oferecendo as mulheres mais bonitas de Metrópolis para o Clark. O Clark só com olhos para a Lois. Isso é muito a relação do Clark com a Lois. Então, assim, beira a perfeição. E, para mim, é um dos melhores episódios deste anime que, atualmente, junto com Superman e Lois, é uma das melhores adaptações de uma história do Superman. Assim. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse quarto episódio de As Minhas Aventuras com o Superman? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? O que vocês acharam dessa nova releitura do vilão Parasita? Ficou legal pra vocês? Mais ou menos. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês e bora interagir. Bora, Bill! Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de comentar o like, se inscrever no canal com o botãozinho do sininho. Sejam membros do clube de membros aqui do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e...